Eu vou começar com Gênesis 41, 16, que diz o seguinte: Contudo, José disse ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem colocado para que eu possa falar aos irmãos, Pai. Que o Senhor me dê graça, sabedoria, tranquilidade, e que aqui que eu coloquei neste papel, e até mesmo aquilo que o Senhor quer me falar agora, que eu possa falar para eles, Pai. Que eu sei que o Senhor tem falado comigo, de forma bem tranquila e de entendimento pleno da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, há uns meses atrás, uns 2 meses, acho, foi eu, Carol, Zazá, que é a sogra, e a tia Zaré, fomos para Anchieta. Eu não estava sabendo muito bem da missão, não, que era para ir para lá, não. Eu fui lá, mas para ser motorista mesmo. Mas era para poder fazer uma reconciliação, e foi bênção, porque a minha sogra Zazá, ela tinha algo para dizer ao irmão dela, para essa família lá. E que ela queria dizer que queria fazer um reconciliamento, queria falar para ela, instruir para ele, na verdade, coisas que ele estava fazendo que não era de bom agrado, não só para ele, mas para a família dele. E no decorrer das conversas, quando realmente foi tocado o assunto para poder falar, o Senhor foi e falou para mim: dependência. Essa família, ela não está dependendo de mim. Aí eu fui, peguei o papelzinho, peguei um bloquinho de notas e coloquei lá. Mas graças a Deus, no final de tudo, o Senhor restaurou tanto a Zazá com o irmão, foi um mover do Espírito Santo ali, houve restauração, houve assim até testemunhos depois de que valeu a pena de estarmos lá. O pai dela, no caso o irmão dele, né, o irmão dela, estava bebendo, estava tendo muitas brigas, e quando saímos de lá, as coisas foram restaurando. E eu creio que as coisas vão andar muito mais para aquela família. E aí, eu pensando nisso, o Senhor trouxe essa palavra de Gênesis 41, 16, onde José falou ao faraó, de frente para o faraó. Eu vou falar um pouquinho da história de José, fazer um resumo. José, ele foi um filho amado, muito amado pelo pai. Ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, aos 17 anos. Ele foi comprado por Potifar, o oficial do rei do Egito, e lá ele tornou-se um escravo, assim, vamos dizer, tipo um cargo, né? Um cargo administrativo, quando ele foi escravo lá. E a mulher do Potifar deu umas cantadas nele e ele recusou. E aí ele foi preso. Ele foi preso, foi jogado na cela. Mas eu quero dar uma pausa aqui. José, ele estava bem. Ele estava aqui, amado pelo pai. Depois ele foi caindo. Os irmãos traíram ele e foi vendido como escravo. Depois ele foi um escravo administrador e depois ele foi preso. Ele foi caindo. Na medida nesse momento, em Gênesis 41, 16, ele estava nessa situação. Porque ele estava sendo preso, ele estava preso, e ele foi chamado pelo faraó para poder decifrar um sonho que ele não sabia, e que ele tinha que descobrir e decifrar ainda. E aí,
foi a virada de chave para esse homem. Porque ele falou dessa forma: contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? É Deus que dará ao faraó uma resposta favorável. Aqui ele teve dependência do Senhor. Foi uma virada de chave para esse homem, que logo quando ele fez esse anúncio, porque não era ele, era Deus que falava para ele, onde ele demonstrou essa dependência, de escravo, preso, ele virou o segundo governador, governador que mandava em todo o Egito. Irmãos, eu não quero aqui, de forma nenhuma, fazer comparações, de forma nenhuma, mas cada um de nós aqui teve uma virada de chave, onde a gente procurou, de alguma maneira, ser dependente de Deus. No meu caso, eu larguei meu velho homem, para que eu pudesse ser uma nova criatura. Amém? Teve outras viradas de chave, onde eu escutei a voz do Espírito Santo e falou para mim: não desista, insista, né amor? E eu fui, e aí o Senhor me trouxe Carol. Irmãos, cada um de vocês teve uma virada de chave, mas vão ter mais. Eu profetizo sobre a vida de vocês que vão ter mais virada de chave para que vocês cresçam cada vez mais. José estava aqui, ó. Ele fez uma virada de chave, ele foi lá em cima. Ele foi lá em cima. Virou o segundo mandante do Egito. E eu profetizo na vida de vocês para que vocês tenham novas, mais viradas de chave, porque vocês vão sendo aperfeiçoados. Vocês serão aperfeiçoados, porque o Senhor, quando chegar, Ele quer uma igreja sem mal nenhum, sem defeito nenhum. Essas viradas de chave, para a gente poder depender de Deus, nos faz cada vez mais ser parecidos com Cristo, cada vez mais sermos discípulos de Jesus. Voltando um pouco agora para a vida de José. E detalhe, irmãos, José, ele teve essas decadências e depois subiu, mas nós temos um maioral, temos aquele que é o topo, que é o nosso Jesus. Ele se esvaziou, ele era palavra, verbo, e se fez carne e viveu entre nós. Ele se esvaziou sobre nós, ele procurou se depender do Pai, para que ele nos mostrasse como deveríamos fazer. Em 1 Pedro 2 diz o seguinte, 21, 22, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Amém? Então, irmãos, José passou por esses perrengues e tudo, teve a virada de chave dele, mas o nosso Senhor, Ele sim é o que nós devemos estar seguindo, tomando a Ele como exemplo. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Mais um motivo, sim, gente, para que a gente possa cada vez mais depender do nosso Senhor. E aí José interpretou os sonhos do faraó, foi liberto da prisão, como eu tinha dito antes, e se tornou o governador. E detalhe, depois que ele estava amado, depois foi vendido pelos irmãos e escravo administrador da casa, foi preso, ele virou Egito. Mas o que eu vejo como não foi a importância dele ser governador,
ele se reconciliou com a sua família. Ele perdoou os irmãos. Ele voltou a ser amado com o pai. Ele restituiu a família. Então, irmãos, a dependência, a virada de chave dele fez com que ele reconciliasse e mais, abençoou mais o povo do Egito, porque o sonho que era interpretado diria que ia ter escassez. E ele ajudou esse povo do Egito. Eu poderia muito bem só parar por aqui. Seria bem curto a minha ministração, ao meu querer falar sobre vocês, aquilo que o Senhor tem falado comigo. Mas lembra quando eu falei da família lá atrás? Que nós fomos lá para Anchieta e era uma família que não dependia do Senhor e que havia bebida, brigas, uma família totalmente desfigurada. Irmãos, a falta de dependência do Senhor gera frutos também ruins. A história de José foi linda, maravilhosa aqui. Mas também tem as consequências daqueles que não dependem de Deus, não procuram depender do Senhor. E essa família lá atrás, no início da minha conversa, essa família ela não era dependente, era totalmente quebrada. Então, quando nós não dependemos do Senhor, nós geramos frutos ruins também. E eu coloquei algumas pessoas, alguns personagens aqui, algumas pessoas por meio da Bíblia, que não tiveram essa dependência de Deus. Lucas 15, 11 e 14, por favor. Que é o filho pródigo. Diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou ao seu pai: pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. E nesse consentido, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Ele não queria ser dependente do pai. E as consequências geradas para esse filho pródigo? Mas, graças a Deus, ele tomou sobre si os erros e voltou para o pai. Esse teve vamos dizer assim, uma negatividade. Ele perdeu os bens. Tudo bem, vamos colocar assim de forma humana, mas ele foi totalmente independente. Mas tem outro. Saul. 1 Samuel 13, 11 e 14, por favor. Do versículo 11 ao 14. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Pois isso, eu me senti obrigado a oferecer holocausto. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul ele perdeu o reinado. Não teve, digamos assim, a paciência também, mas ele não obedeceu aquilo que o Senhor ordenou para ele, para que ele pudesse oferecer o holocausto, deixar que o Samuel
oferecesse o holocausto. Mas tem um que eu acho que, na minha percepção, é muito mais pesado. Mateus 19, 16, 22, por favor. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Irmãos, volta, por favor. Ele queria a vida eterna. Ele queria a vida eterna. O que eu posso fazer para ter a vida eterna? Pode passar, por favor. Porque você me pergunta sobre o que é bom. Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou Jesus. Respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Honre ao seu pai e à sua mãe e ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olha o que ele recusou. Na nossa ideia de vida eterna, ele recusou a cruz. Ele recusou a vida. Ele recusou Jesus. Por não depender de Deus. Porque no coração dele, as riquezas traziam um conforto para ele. As riquezas eram o suprassumo dele. Ele não queria depender do Senhor. É um pesar gigante, irmãos. Esse jovem rico. Temos a história de José, que foi linda e maravilhosa, mas eu quero enfatizar aquilo que a Bíblia diz referente àqueles que não dependeram e o que causou a eles a chegar a recusar a vida eterna, recusar a cruz. É muito pesado isso. Irmãos, esse jovem rico, ele teve a dependência do dinheiro. Dependência é depender de algo ou de alguém. Ele teve a dependência da riqueza. O que a gente tem como dependência? O que a gente coloca como dependência a alguma pessoa? Ou, sei lá, qualquer outra coisa. Eu peço para que o Espírito Santo revele a vocês, para que vocês entendam que devemos depender do Senhor. Depender dele é o mais importante. É o mais importante. A dependência do Senhor, ele traz reconhecimento. Você se submete, traz conciliação, conectividade, reconhecimento e também traz humildade, que é uma importância muito grande quando a gente dependa do Senhor. Provérbios 3, 5, 6, por favor. Provérbios 3, do 5 ao 6. Eu tenho anotado aqui, eu posso, mas eu vou esperar. Provérbios 3, 5, o versículo 5, isso. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, isso é reconhecimento.
E dependência do Senhor traz isso. Submeter, por favor, Provérbios 16, 9. Versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Submeter ao Senhor está nessa parte, nesse provérbio 16, isso traz dependência. Conciliar e ter conectividade. Salmo 80, 19. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Dependemos do Senhor para que sejamos salvos. Nos traz reconciliamento, conectividade com Ele. Isso traz esse reconhecimento, submeter, conciliar, traz dependência do Senhor. Mas como alimentar essa dependência? É por meio da oração, por meio da leitura da palavra. Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, versículo 6 ao 7. Não andam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. É isso mesmo. Por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Por meio da oração, irmãos, nos faz nos alimentarmos cada vez mais em termos de dependência com o Senhor. Na leitura da palavra, em Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aleluia. Irmãos, isso faz com que a gente se alimente a dependência do Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos ter leitura da palavra. Participando também da comunidade de fé também traz dependência. Porque o corpo é a igreja do Senhor. Cabeça não é o Senhor, não é o nosso Cristo. Não é Ele que comanda todos os braços e as pernas. Então, participando da comunidade de fé, nos traz também dependência, porque nós dependemos do Senhor. Depender do Senhor, irmãos, colocando como José, esse homem, ele estava lá embaixo, e a cabeça desse rapaz, para ele poder depender do Senhor, onde em Gênesis 41:16, ele chega a falar dessa forma. Todos nós aqui, em algum momento, a gente possa estar, digamos, num processo difícil. Mas eu quero encorajar vocês, porque esse rapaz, José, ele não estava legal. Ainda assim dependeu do Senhor. Ainda assim ele dependeu do Senhor. E ele foi reconstituído. Ele reconstituiu sua família. Ele voltou a ser amado pelo Pai. E eu tenho dito aqui a vocês as maneiras de ter dependência do Senhor. Falei para vocês o que traz essa dependência e a importância dela. Eu peço, Senhor, para que cada um de nós aqui, Senhor, sejamos mais dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Para que a gente não venha depender das nossas forças, Senhor, não venha depender de pessoas que às vezes a gente quer do nosso lado, ou até filho, enfim, Senhor, o Senhor sabe de cada um de nós aqui. Fala aos nossos corações, Senhor, para que possamos cada vez mais, Senhor, sermos revelados da Tua palavra e nos arrependermos, Senhor. Virada de chave, Senhor, para que a gente possa cada vez mais ser
transformado a Ti, Senhor. Não vai ser uma ou duas, não vai, não será, Senhor. Vão ser várias, e assim nós cremos e desejamos, Senhor. Para que a gente possa cada vez mais ter viradas de chaves, dependendo do Senhor. Para que a gente possa se parecer mais contigo. Cada vez mais, Senhor, a Tua igreja não tenha nenhum mal, nenhum defeito, Pai, em nome de Jesus. Que possamos aprender, Senhor, ser dependentes de Ti. Temos a nossa particularidade, Senhor. Fala ao nosso coração aquilo que ainda não deixamos. Aquilo que ainda, em algum momento, a gente depende. Joga os nossos pensamentos, Senhor, em lugar, em pessoas que não trazem. Que não trazem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Essa é a minha oração, Pai, para que não só a mim, mas aquelas pessoas que vão estar vendo essa pregação, essa ministração, Senhor, elas sejam tocadas, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala a cada um, Senhor. Fala a cada um, Pai. Para que a gente possa ser dependente de Ti, Senhor. Para que a gente não venha gerar frutos ruins, Pai. Frutos bons, Senhor. José, ele gerou fruto bom, reconciliou sua família, Pai. Abençoou outros em sua volta, Senhor. Ele foi canal usado por Ti, Senhor. Que possamos ser canais. Que possamos ser usados, Senhor, para abençoar pessoas. Não por nossas forças, Senhor, mas por Teu amor, pela Tua alegria. Por aquilo que o Senhor tem depositado em nós e que a gente possa passar, Senhor. Para cada um, Pai. Para cada um, Senhor. Sejamos luz. Sejamos assim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Essa é a minha palavra, Senhor. Essa é a minha, não a minha palavra, mas as minhas falas, Senhor, por meio que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai, para que eu possa falar para esses irmãos. E que entra em mente e coração, Senhor, de forma profunda. Profunda, Pai. Que a gente não venha a desanimar, Senhor. Esse homem não desanimou. Jesus, ele não negou a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por ter ido no madeiro, por ter escolhido ir no madeiro, Senhor. Por ter dado vida eterna para nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, é o que eu tenho para dizer para vocês. Virem a chave ao longo da vida de vocês. Dependem mais do Senhor, por meio de oração, leitura da palavra, se submetam cada vez mais, se reconciliem mais e mais com o Senhor, reconheçam mais e mais o Senhor, que Ele tem muito mais para nos transformarmos à imagem e semelhança do nosso Cristo. E sermos parecidos, sermos discípulos do Senhor, para que a gente possa direcionar o propósito eterno do Senhor. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Vocês podem vir aqui para poder fazer a canção. Eu não tenho ideia nenhuma. Não tenho, não. Primeiro que eu não sei cantar. Então, sejam livres em nome de Jesus. Podem levantar se for preciso. Fale ao Senhor aquilo que ainda vocês não largaram, ainda dependem. Pede o Espírito Santo para falar no coração de vocês. Porque Ele sonda o nosso coração, Ele sabe, Ele nos conhece.
Ele faz com que a gente seja revelado e nos mostrar aquilo que ainda não submetemos ao nosso Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, fale. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar. Aleluia. É te dizer eu sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável.